tema de hoje, de seguidores a discípulos e de discípulos a membros apostólicos. Parte 2. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Esta tem sido a minha oração. Que todos à nossa volta reconheçam que nós temos estado com Jesus. Diga: eu quero que me vejam como alguém que tem estado com Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Deus justo e verdadeiro, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, para crescer neste conhecimento, para nos posicionar, Senhor, em relação ao Teu chamado. Nós queremos, Pai, ouvir a Tua voz e continuar dizendo: eis-me aqui, mas que esse eis-me aqui não seja teórico, que esse eis-me aqui não seja amedrontado, não seja calado, não seja vencido por qualquer intimidação, Jesus. Ó Deus, fala a cada coração que aqui está e pela internet também, da necessidade de mexermos em áreas da nossa vida, de mudarmos alguns padrões, alguns hábitos, algumas maneiras de nos conduzir nesta terra, para que fiquemos cada vez mais parecidos contigo, Jesus. Nós queremos, Pai, verdadeiramente refletir a Tua vida em nossa vida. Para isso nós fomos criados, para o louvor da Tua glória. E louvor da Tua glória não é cântico apenas, palmas, hinos. Louvor da Tua glória é quando o Senhor é visto em nossa vida. É quando no nosso dia a dia as pessoas reconhecem que nós temos andado com Jesus, que nós temos estado com Cristo. Que se cumpra esta palavra nesta igreja, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Oramos em nome do Senhor e toda a igreja diga amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Abençoados do Senhor, filhos benditos, boas sementes sobre a terra, chamados por Jesus, aqueles que de antemão Ele conheceu, a quem predestinou, Ele chamou. E aos que chamou, Ele justificou, portanto você é salvo, você é selado com o Espírito Santo da promessa, e a glória de Deus já está na sua vida. Diga amém por isso. Nós vamos ver qual foi a ordem de Jesus para a igreja. Já estudamos que igreja é eclésia, do original, os chamados por Jesus, os tirados para fora do mundo, os libertos do império das trevas. Esses que foram chamados e que constituem também no original a palavra assembleia, assembleia de pessoas especiais para formarem a família de Deus aqui na terra. O que eu quero mostrar a partir de agora é qual foi a ordem de Jesus para esta igreja, para esta assembleia tão especial de pessoas chamadas por Jesus e salvas por Ele. Nós não estamos aqui, logicamente, falando de placas, de denominações, nós estamos falando da noiva de Cristo. Em Mateus 28, 18 a 20, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eles não tinham a revelação ainda de que Jesus era Deus, que há um só Deus, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, estas palavras são as palavras finais do livro histórico de Mateus. Nós as chamamos de a grande comissão, a grande incumbência da igreja é ir, pregar o evangelho e fazer discípulos. Esta é a grande comissão, a grande incumbência da igreja. E o âmago desse mandamento é exatamente fazei discípulos. Quero falar de como isso funciona. Como é que se faz discípulos? Em Marcos 3, 13 e 14,
Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Jesus tinha muita gente que o seguia. Ele subiu no monte e ele chamou os que ele mesmo quis. Ele escolheu alguns. Então, designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Então, aqui, Jesus estava dando início ao seu ministério. Ele está lançando as bases da sua estratégia. E essa escolha que ele fez, ela foi uma escolha definida e foi uma escolha certeira. Ou seja, quem está na obra de Deus, está porque Deus definiu que estivesse. Diga glória a Deus. Diga, eu estou aqui, faço parte da igreja, porque Deus definiu que assim fosse. Então, primeiro ele chamou quem ele quis. E mais tarde, ele foi envolvendo estas pessoas. Primeiro, eles iriam estar com Jesus. Depois, Jesus os comissionaria, os incumbiria, né? Os enviaria a pregar aquilo que eles estavam aprendendo. Então, no telão, uma frase importante: primeiro escolha, depois comunhão. Ninguém chega na obra de Deus, ninguém chega na igreja tendo profunda comunhão com Deus, nem com os irmãos. Nós primeiro somos escolhidos, nós somos chamados por Jesus, somos inseridos na eclésia, na Assembleia dos Santos, e a partir daí nós começamos a andar com Jesus e a ir criando esta comunhão com Ele. Então, aqueles homens, eles ficaram muito tempo com Jesus, mas depois que eles andaram com Jesus, eles conseguiram, eu disse aqui domingo, virar o mundo de pernas para o ar. É ou não é verdade? E quem eram aqueles homens, né? Vamos analisar um pouquinho, lembrando o que eu falei no final do culto de domingo passado. Vamos pôr no telão. Quem eram aqueles 12 homens? Temos aí, por favor? Nenhum deles era influente. Nenhum deles tinha destaque na sinagoga. Nenhum deles pertencia aos levitas. Tinham formação apenas para a profissão. Nenhum deles era considerado rico. Temos duas exceções, que era o caso de Lucas, que era médico, e o caso de uma família que tinha um pouco mais de recursos, que era a família de Judas Iscariotes, mas não eram ricos. Não eram doutores em filosofia ou artes, foram criados nas regiões pobres do país. Eles constituíam um grupo bem fraco, eram impulsivos, eram temperamentais, ofendiam-se com facilidade e abrigavam os preconceitos da sociedade. Então, nós estamos analisando um pouquinho e vendo aqui um grupo que ninguém podia esperar que fosse ganhar o mundo, né? Ganhar espaço para Cristo. Mas é justamente isso que torna o ministério de Jesus ainda mais espetacular, ainda mais admirável. Ele fez o que fez com um grupo, aqui para nós, bem fraquinho. Um grupo bem, né, pequeno em termos humanos, em termos carnais. Em Atos 4, 12 e 13, nós vemos já o que acontece com 2 desses homens que faziam parte desse grupo. E eles estavam pregando. E eles disseram assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Então, viram nesses 2 homens alguma coisa muito diferente, alguma coisa muito especial. Eles eram diferentes. Eles não eram pessoas superficiais, eles eram pessoas profundas, pessoas consistentes. E eles perceberam por essas características que eles tinham andado, tinham estado com Jesus. Então, o tempo que eles tinham passado na companhia do mestre tinha valido muito a pena. Antes, eles eram discípulos. E agora, aqui, nós já vemos esses homens engajados numa obra muito maior, a obra de fazer discípulos, como Jesus tinha feito com eles, agora eles estavam fazendo com outras pessoas. Durante os anos que estes homens passaram com Jesus, eles ficaram ali absorvendo as verdades espirituais,
Aquelas crenças que eles tinham, crenças humanas, aquelas crenças superficiais, até advindas da lei mosaica, tinham se transformado em convicções profundas. Eles mostravam pela vida deles os ensinos de Jesus. E eles estavam ali aprovados por Deus como continuadores daquela obra, sem que fosse necessária a presença de Jesus em carne. Então eles fariam a obra de Jesus sem ter Jesus presencialmente. Ou seja, eles haviam se tornado verdadeiros discípulos, porque a dedicação deles tinha sido total. Diga, dedicação total. Que agora eu quero entrar neste ponto de dedicação total. O que significa dedicação total? Preste atenção. Não olhe o zum da igreja, olhe para mim. Pode ser que uma pessoa já tenha se convertido, mas ainda não seja um discípulo. Você tem que entender isto. Pode ser que alguém tenha se convertido e que esta pessoa seja um mero seguidor. Salva, uma pessoa salva. Pessoa que vai viver a vida eterna, mas que vai andar aqui nesta terra como um mero seguidor de Cristo. Os primeiros discípulos, eles experimentaram uma consagração que começou pequena, mas ela foi crescendo, e eles depois experimentaram uma dedicação total a Jesus Cristo. Por isso é que eles se tornaram discípulos e não meros seguidores de Cristo. A pergunta que surge agora é, afinal, que quantidade de dedicação é necessária para alguém se tornar discípulo de Jesus? Porque tem muita gente aqui que segue a Cristo. Todos nós aqui que confessamos a Jesus somos salvos, vamos viver a vida eterna. Mas quantos aqui dentro, ou que estão agora pela internet, quantos são de fato discípulos de Jesus? Que quantidade de dedicação Jesus exige para chamar alguém de discípulo? Quando é que Jesus fala, olha, agora você é um discípulo meu? Quando saber que chegou esse momento, esse volume de dedicação, que passamos a ser chamados de discípulos? Então, para responder a essa pergunta, nós vamos examinar uma outra passagem, está em Lucas 14, 25 a 33. E agora eu quero que você não olhe para mim fisicamente, eu quero que você olhe para dentro de você. Amém? Você pode continuar olhando para o altar, olhando para o telão, mas eu quero que você vá examinando a sua vida. Você é salvo? Quem é salvo, diga amém, graças a Deus. Diga, graças a Deus, eu tenho vida eterna. Agora a pergunta que surge é, você é seguidor de Cristo ou você é um discípulo de Cristo? Então, vamos ver o que diz o próprio Senhor Jesus. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Uau! Então, era uma grande multidão. Pense comigo. Jesus estava, andando pelas cidades, pregando, ensinando, e aquela multidão seguia Jesus. Havia entusiasmo sim, porque para andar em tantos quilômetros a pé, com aquelas dificuldades todas, muito entusiasmo passageiro. Vou lhe mostrar por quê. Porque Lucas diz o quê? Simplesmente o acompanhavam. Hoje nós temos, segundo as estatísticas, um crescimento de evangélicos no Brasil
exorbitante, muito grande. Há multidões, e nós podemos falar como Lucas, simplesmente a gente que acompanha Jesus, simplesmente o acompanham. Por que Jesus fala isso? Porque Lucas retrata isso. Porque não havia um compromisso profundo, apenas acompanhavam Jesus. E em face disso, Jesus disse palavras extremamente incisivas. Esses 3 momentos que existem aqui neste texto que nós lemos, Jesus disse que não poderiam ser discípulo dele. Ele pegou aquelas multidões e disse, olha, tem 3 situações que se não for desse jeito, não podem vocês serem meus discípulos. Por que Jesus fazia declarações assim tão contundentes? Obviamente, Jesus queria diminuir aquelas massas. Jesus queria diminuir as fileiras dos seus seguidores. Porque Jesus nunca teve muito interesse em atrair multidões. Ele não tinha interesse em massa, em multidões. Ele estava interessado em fazer discípulos. E não em aumentar o número de frequentadores em relação ao ano anterior. Jesus não ficava preocupado se, bom, eu tenho 3 anos para pregar. Depois eu vou para a cruz. Ai, eu já estou no 2º ano, eu tenho que dobrar, eu tenho que triplicar. Não, Jesus não estava preocupado. Tanto que Jesus vem e fala algumas coisas tão drásticas, tão difíceis de ouvir, de entender, de aceitar muitas vezes, que isso diminuía aquele povo que estava seguindo. A melhor maneira de conseguir isso era dizer ao povo qual era o grau de dedicação que Jesus esperava daquele povo. E Jesus foi fundo. Então, sim, Jesus nunca procurou amenizar os fatos. Tem gente que quando vai falar uma verdade para alguém, fica pisando em ovos, né? Ai, fazendo caras e bocas para agradar. Jesus nunca fez caras e bocas, nunca pisou em ovos. Ele era contundente, ele era firme naquelas verdades. Nunca amenizou as verdades. Ele mencionou aqui 3 aspectos importantes da vida. E nesses aspectos ele anunciou quais as condições para um discípulo. Quais as condições para alguém se tornar um discípulo? Condições essas, igreja, inegociáveis. Jesus não abrandava, Jesus não amenizava, não. Ele não negociava com aquilo que ele tinha determinado. Então prepare-se você também, porque lá vem. Está preparado? Amém. Jesus não está amenizando nada aqui não, viu? Jesus está sendo muito, muito real. Sempre foi verdadeiro, sempre será. Então, neste texto nós encontramos a primeira área que Jesus apertou bastante para ver quem desistia, quem parava de seguir. Tá bem? Foram os relacionamentos pessoais. Está lá no telão? Diga, relacionamentos pessoais. Você tem relacionamentos pessoais? Lógico. Como é que eles andam? Vamos ver o que Jesus falou sobre isso em Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Que tal essa afirmação aqui para começar, hein, gente? Que tal? Jesus queria ou não queria que aquelas multidões falassem aqui que estavam ali? Vão continuar me seguindo? Quem é que vai ser realmente discípulo? Não é? Que boa afirmação para reduzir as massas. Olha, vamos trabalhar um pouquinho com esta afirmação, porque alguns se chocam, né? Não tem a revelação. E hoje você tem que ter esta revelação para não ficar chocado com isso aqui. Ele não disse para você tratar os seus familiares, nem eu tratar os meus familiares com ódio, com desprezo. Ele estava, na verdade, abordando aquela possibilidade que existe de conflitos entre a nossa lealdade para com o Senhor e o nosso amor pelos nossos parentes, pelas pessoas de relacionamento mais íntimo. Então, em tal situação, aqueles que são realmente discípulos de Jesus optarão pelo Senhor. Numa situação de conflito, numa situação de escolha, ele disse: quem é meu discípulo, fica comigo. Escolhe Jesus. Então, o ponto é esse. Os discípulos, os seguidores não, mas os discípulos, eles dão prioridade máxima a Jesus. Nem mesmo o amor pela família toma o lugar de Cristo. Quem está entendendo? Agora tem gente que diz, não, eu não abro mão da minha família.
não é para você abrir mão da sua família. Nós pregamos aqui o amor à família, o investir na família, a proteção da família, o cuidado da família, né? O bem-estar da família. Mas se houver um conflito entre a família e Jesus, quem é discípulo fica com Jesus. Quem entendeu? Amém. Louvado seja Deus. Então vamos examinar um pouquinho as nossas prioridades com sinceridade. Olhe para dentro de você, né, com relação ao seu relacionamento com outras pessoas. Será que nós podemos afirmar, nós todos, que Jesus Cristo ocupa o primeiro e mais alto lugar nas nossas vidas? Pense. Quando você vai responder isso, você tem que pensar em quem você mais ama. Nas pessoas que mais você ama, que são, né, os seus laços mais profundos. Esta é uma pergunta importante. Se nós pudermos falar que Jesus está em primeiro lugar e na hora de um conflito nós ficamos com Ele, então nós estamos aprovados no primeiro dos 3 testes do discipulado. Quem está entendendo? Amém? Alguém fica com Cristo ou fica com a família aqui? Então, quem fica com Cristo está começando bem. A maioria não fica com Cristo. Eu perguntei aqui, a pessoa foi reticente. Então, esta mensagem é para você pensar. Esta mensagem é para você pensar o que é que você faz na igreja de Jesus Cristo. Não é na Cristo Vive. Porque não adianta sair daqui para presbiteriana, para batista, o comportamento vai ser exatamente o mesmo. O que é que você faz diante do chamado de Jesus? Você é um chamado por Cristo. Jesus fez uma obra na sua vida, Ele lhe salvou, Ele lhe selou com o Espírito Santo, Ele criou você para o louvor da glória dEle, e Ele quer fazer de você um discípulo. Há quantos anos Jesus já lhe chamou? Nesses anos todos, você é um seguidor de Cristo ou você é um discípulo? O primeiro teste passa pelas pessoas que nós amamos. Se não há conflitos, está ótimo. Mas quando há conflitos, quando você tem que fazer uma escolha, quando você tem que tomar uma decisão, se Jesus Cristo está em primeiro lugar, no patamar mais alto da sua vida, você já tem a aprovação dele para ser um discípulo. Amém? Número 2, quesito número 2. Não é para todo mundo ficar triste, não. É para todo mundo ficar pensativo, reflexivo e tomar uma atitude a partir de hoje. Ok? Planos e desejos pessoais. Como é que fica esta questão dos nossos planos? Todos nós temos planos? Temos ou não? Ensinamos a igreja a fazer planos ou não? Temos um projeto de vitória? Então é justo que você tenha sonhos, que você tenha planos, que o seu querer esteja ali debaixo de oração e tudo mais. Como é que é isso em relação ao chamado de Jesus? Lucas 14, 27 diz: E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Agora sim, o que é isso de tomar a cruz e vir após mim? Você vê quantas pessoas às vezes vão para Aparecida do Norte, né? Em datas lá da padroeira, andam pelo Brasil em peregrinação, fazem uma cruz de madeira, põe nas costas, sai caminhando. E outros que não fazem isso, tem situações difíceis na sua vida que dizem: eu tenho que me submeter a isso. Isto é a minha cruz. Não tem nada a ver, não é nada disso que Jesus disse. Você tem que carregar alguma cruz nesse sentido. É que carregar a cruz, naquele tempo, era o mesmo que uma pessoa em nossos dias está se encaminhando para a cadeira elétrica, ou está se encaminhando, sei lá, para a câmara de gás, alguma coisa assim. Aquilo lá significava morte. Morte certa, morte absoluta. Mas Jesus não estava dizendo que todos os que forem discípulos verdadeiros devem se matar. Tanto que ele fez discípulos e não mandou nenhum deles se matar. É ou não é verdade? Lógico que não, né? Até a frase que ele diz: quem vier após mim, isto aqui já mostra que não vai morrer. Você está andando nesta terra seguindo a Jesus Cristo. Então, o assunto aqui não é carregar a cruz nas costas, não é ir para a morte. O assunto aqui é compromisso. Diga compromisso. Diga dedicação total. O assunto aqui é um grau de consagração muito mais profundo por parte daquele que deseja se tornar um discípulo. Ou seja, aquele que quiser ser discípulo tem que substituir os seus desejos egoístas, aquilo que não tem a aprovação de Deus, os seus desejos pessoais, pelo plano que Deus tem para cada um. Deu para entender?
antes de você colocar o seu desejo, você tem que saber o que é que Deus tem para mim. Às vezes nós temos alguns desejos tão egoístas, tão pequenos, e Deus tem coisa muito melhor para nós, mas a gente não abre mão daquelas coisinhas mesquinhas, não é? Olha, o discípulo, ele abandona o seu próprio caminho em favor do caminho de Cristo. Quem está entendendo? Jesus disse que ele não fazia nada por sua própria iniciativa, e que ele também não buscava glória para si mesmo. Assim deve ser comigo e com você. Olha o que diz João 6,38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Diga, eu estou aqui, nesta terra, como um salvo, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade de quem me chamou. Diga, estou aqui para fazer a vontade de quem me chamou. Olha o irmão que está ao seu lado, diga, você está aqui para fazer a vontade de Jesus Cristo. Vou lhe mostrar uma característica importante de quem é discípulo de Jesus. O verdadeiro discípulo, ele chega a um ponto na sua vida de não tomar nenhuma decisão importante sem pensar muito seriamente sobre aquela pergunta: o que Jesus deseja que eu faça? O que Jesus espera que eu faça? Né? Em vez de pensar, o que é melhor para mim? Na hora de tomar a decisão, não é o que é melhor para mim. Não, o que é que Jesus quer que eu faça? Quem tem uma decisão seríssima na vida para tomar? Qual é a pergunta que você vai fazer? O que Jesus quer que eu faça? O que Jesus quer que eu faça? Não é o que é melhor para mim. E entenda que o que Jesus quer que você faça vai redundar no melhor para você, porque Ele é bom. Amém? Então hoje, você sabe, as pessoas são impulsionadas por muitos desejos pessoais, até influenciadas pela mídia, né? E os cristãos, quando eles ouvem essa história de dedicação total, parece daquela loja, né? Das Casas Maria. Mas não é, não. Dedicação total a Jesus, quando se ouve falar sobre isso, a pessoa tem a tendência de se retrair. A igreja não aplaude hoje o culto, não dá glória a Deus, não grita aleluia. Por quê? Porque falou em compromisso, falou em largar coisas, em trocar coisas, mexeu com a carne, mexeu com o egoísmo, mexeu com o querer humano. E isso faz a pessoa se fechar, a pessoa se retrair. Por que estas sinagogas de Satanás estão cheias? Porque ninguém está ali com compromisso com nada do reino. Estão oferecendo migalhas, estão oferecendo bênçãos. E as pessoas dizem, para ter eu vou, para receber eu vou. Mas na hora que dizem assim, não tem que ter, não tem que receber, não tem que pagar nada. Tem que abrir mão de algumas coisas e colocar Deus em primeiro lugar e fazer a vontade do Senhor. Aí ninguém se manifesta. Fica todo mundo quietinho, fica todo mundo fechadinho. Você sabia que isso acontecia lá com Jesus? Ele experimentou isso. Em João 6, 60 e 66 diz, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso. Aqui hoje, eu sei que tem gente falando exatamente a mesma coisa, pastores. Duro é este discurso. É duro. Mas Jesus disse, nós estamos aqui repetindo as palavras de Jesus. Quem o pode ouvir? Eles não queriam nem ouvir sobre isso. Sobre você, sabe, perguntar primeiro o que Jesus quer de você. Ninguém queria ouvir sobre isso. E no versículo 66, olha isso aqui, que dramático. À vista disso, muitos dos seus discípulos, já eram discípulos, mas olha, o abandonaram e já não andavam com ele. Hoje existe uma doença no meio evangélico que é assim, você quer ter a igreja cheia? Faça show, muito louvor, marketing, muitos demônios, muitas coisas sobrenaturais, milagres forjados, sabe? Tudo muito fácil. Não fale em compromisso. Não fale em pôr Jesus em primeiro lugar, porque senão você esvazia a igreja. Você está percebendo a doença do nosso século? A falta de entendimento do que é ser de Jesus. Porque ser de Jesus não é seguir Jesus que nem um... Ser de Jesus é andar com Jesus. E quem anda com Jesus se torna um discípulo dele. E este discípulo aprende que ele tem escolhas a fazer na vida. Quem está compreendendo? O verdadeiro discípulo é esse, amado, que ele não fica receoso com um tipo de palavra. Quem é
que vai pregar isso? Me explica. Responda para mim hoje. Quem prega isso aqui nos dias de hoje? Eu não conheço ninguém que está pregando isso. Não existem livros escritos sobre isso, um ou outro. Não tem. Não é moda evangélica. Mas nós não estamos aqui seguindo moda evangélica. Deus quer construir o seu caráter. Deus quer construir uma família cheia de virtudes. Deus quer ver a glória de Deus. Deus quer que você seja luz no mundo. Que você seja um discípulo para fazer discípulos daqui a pouco. Ele tem coisas maiores, planos melhores para todos nós. E diz que aqui, à vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram. Olha, amado, eu não vou esperar que a igreja se encha com uma palavra dessa, se o próprio Jesus falando a mesma coisa, os próprios discípulos dele o abandonaram e já não andavam com ele. Então, antes de irmos para o terceiro e último aqui, teste do discipulado, eu quero fazer algumas perguntas para você responder para você mesmo. Número 1, as decisões importantes da sua vida, tomadas nos últimos 6 meses, pense em todas as decisões que você tomou nos últimos 6 meses. Agradaram a Deus ou alimentaram o seu ego? Não responda para mim. É para você responder para você diante de Deus. Não vamos nem pegar o resto da vida. Pega os últimos 6 meses. Você teve decisões importantes que você tomou. Agradaram a Deus ou agradaram ao seu ego? Alimentaram o seu ego? Segunda questão. Você já começou a apresentar a Deus os seus objetivos e desejos pessoais para que Ele os aprove? Quando você tem um desejo, quando você tem um objetivo, quando você tem um querer, você pergunta para Deus se Ele aprova isso, se Ele está de acordo com isso, se Ele tem a bênção nessa direção, nesse desejo. E agora vem a terceira pergunta. Você está disposto a mudar os seus objetivos, se quando você orar a respeito do assunto, você sentir que Deus está lhe orientando na direção contrária? Pense. Por isso que eles disseram, é duro esse discurso. Porque você fala, tá bom, eu vou perguntar para Deus se Ele aprova isso que eu quero fazer. Você quer fazer, então você quer. É aquilo que você quer. Aí você pergunta para Deus e Ele diz, não, faça diferente, completamente o oposto. O que é que você faz? Bom, primeiro, tem uns que nem perguntam para Deus. Tem outros que até perguntam para aplacar a consciência, mas não ouvem a resposta que Deus dá. E aqueles que são mais discipulinhos assim, que esperam a resposta, tem uns que quando Deus diz, de jeito maneira, menino, não é por aí, diz, não ouvi nada. Não entendi. Está difícil de ouvir Deus, não estou entendendo. Então, como eu não estou ouvindo Deus, eu vou por aqui, eu estou na igreja, eu estou protegido, está nada. A igreja não protege ninguém. É Jesus que respalda ou não aquilo que nós perguntamos e que está em linha com Ele. Está entendendo? Olha o irmão aí do seu lado e diga, você está entendendo o que Deus está falando? Vai, pergunta. Está entendendo? Eu nunca vi uma assembleia tão quieta. Está todo mundo, será que esses anos todos eu não passei de um seguidor? Será que você apenas tem engrossado a multidão? Bom, a resposta é sua. Então, ser discípulo impede que a gente passe pela vida apenas fazendo comentários de conteúdo religioso, citando versículo. Não é isso, amados, né? E que a gente viva do modo que a gente quer. Tem gente que anda com uma Bíblia, põe o Salmo 23 lá na porta e faz o que quer da vida e diz, não, eu sou cristão, eu sou crente em Jesus. Olha, a mensagem que Jesus nos dá é a seguinte, não pode haver nenhum relacionamento mais importante para nós do que o relacionamento que nós temos com Ele. Este é ponto 1. E ainda, o segundo, quando nós estabelecemos os nossos planos, os nossos anseios de vida, nós temos que abandonar aqueles planos que vão apenas satisfazer o nosso ego. Nós temos que ficar com as coisas que Jesus tem para cada um de nós. Amém? Terceiro e último teste. E é hoje, hein? Eu disse, segura que lá vem, não disse. Pode vir do culto de domingo, vai ser tranquilo, tá? Mas é bem legal o culto de domingo, nós vamos falar sobre a mulher de Ló. É outra coisa, vamos lá.
3 e último, teste. Só 3, irmão, mas esses 3 já deixavam um monte pelo meio do caminho. Posses pessoais, está lá no telão para você anotar. Posses pessoais. O que Jesus disse em Lucas 14:33? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ai, 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 ai. Mas isto aqui não está parecendo muito coerente. Nós acabamos de pregar durante o mês de fevereiro inteirinho sobre estabilidade financeira, sobre abundância. Amado, está totalmente coerente. Você tem que entender que esta aqui é uma outra afirmação drástica para fazer a gente sair, na verdade, de cima do muro, para fazer a gente entrar em ação. Então, essa área material, financeira, ocupa uma grande parte do nosso tempo, da nossa vida, das nossas energias, não é? São as coisas materiais. E o que Jesus disse? Quem quiser se intitular meu discípulo, tem que se desprender do materialismo. Não tem que ser pobre, não tem que ser miserável, não tem que dar tudo. Porque se ele fala que tem prazer na nossa prosperidade, então ele tem prazer que você tenha. Ele diz que dá força para você adquirir. Se ele te dá força para adquirir riquezas, ele quer que você seja rico. Amém? Então, o que Jesus está falando aqui? Que nós temos que nos desprender das coisas materiais, da usura, da cobiça, não é? Ele não está dizendo que nós não podemos ter coisas. Ele está dizendo que nós não podemos deixar que as coisas nos possuam, que as coisas nos dominem, que as coisas dirijam a nossa vida. Você tem que ser dirigido por Jesus, não pelo seu carro, não pela sua casa, não pelas suas finanças, pela sua conta bancária. Você está entendendo? Você pode ter tudo isso, você pode ter tudo que você quiser. Você pode ter helicóptero, você pode ter avião, você pode ter, sei lá, triplex, quadriplex, você pode ter jet ski, motoca, você pode ter tudo que você quiser. Terrenos, você pode ter casas, mansões, ouro, investimento na bolsa, sei lá, o que você quiser você pode ter. Mas essas coisas todas não podem lhe dominar, não podem dirigir a sua vida, não lhe pode consumir, não pode roubar a glória de Deus que ele tem que ter na sua vida. Você está entendendo? Amém. Dê um aplauso ao Senhor aí, vai. Jesus usou a palavra assim, que nós temos que renunciar, né, às nossas posses. Então, nós não precisamos ter medo disso. Eu vou lhe explicar por quê. Porque o Senhor, Ele não veio para destruir, Ele não veio para roubar, Ele não veio para matar, Ele não veio para tirar nada de ninguém. Jesus veio para salvar. Diga, Jesus veio para salvar. Então ouça, um segredo. Tudo que nós entregamos para Ele está a salvo. Tudo que nós não entregamos para Ele, não tem garantia nenhuma que vai estar seguro. Você está entendendo? Diga amém. Então, eu não tenho a menor ideia, amados, nós vamos orar agora, do que você precisa soltar, do que você precisa renunciar, sei lá. Você sabe. Eu não sei, você sabe. E por mais difícil que seja, se desprender disso, solte. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Porque é só quando a gente solta, quando a gente não deixa nada nos guiar, a não ser Jesus Cristo, que nós somos livres verdadeiramente para servir ao Senhor. Você está entendendo? Em Mateus 4, 20 e 22 diz: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Então eles no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Aqui fala de 4 homens que fizeram mais do que simplesmente sair andando com ele. Eles se deram totalmente ao Senhor. Eu quero que você veja o que é que você precisa se desprender, dar menos importância para seguir a Jesus. Jesus nunca aceitou, nem nunca aceitará um cristianismo superficial, acomodado, medíocre, ou que você viva como você quiser viver. Ele não aceita esse tipo de vida. Ele sempre foi muito firme em relação ao preço do discipulado. E nós também estamos sendo. A gente deve ser. Amém? Por que essa avaliação é tão custosa? Por que está todo mundo tão introspectivo, tão caladinho hoje? Porque quando a multidão de cristãos comuns
se vê diante do chamado de Jesus para ser discípulos dedicados, esse é um chamado que não admite falta de seriedade. Seguir a Jesus, cada um segue como quer. Mas ser discípulo exige um preço. Ser discípulo exige um grau de seriedade muito grande. Nem todos estão dispostos. E hoje em dia, você sabe, as pessoas não querem ser discípulos, nada disso. Elas só querem as migalhas que resolvam seus problemas imediatos. Por isso elas se submetem a esses lobos vorazes que estão por aí, as seitas que usam a Bíblia para aplacar as suas próprias consciências, mas servir a Cristo de fato, são poucos os que aceitam as exigências do Senhor. Como é que é a igreja da grande comissão? Como é que Deus a torna efetiva, operacional? Quando a igreja é formada por discípulos de Cristo. Porque só quem é discípulo pode passar a um outro patamar, a uma dimensão apostólica. Eu vou lhe encerrar dizendo o seguinte, Mateus 10, 1 e 2. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos. Jesus não deu autoridade para seguidores. Jesus deu autoridade para... Você percebe onde que estão os equívocos na obra de Deus? Tem muita gente que engrossa a massa evangélica. Tem muita gente que enche igreja, mas não passa de seguidor. Seguidor não tem a autoridade de Jesus. O discípulo tem. Deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O que aconteceu aqui? Nós vamos fazer um jogo de palavras agora entre o versículo 1 e 2. 1 de novo, vamos voltar lá. Tendo chamado os seus 12 discípulos, quer dizer que eles tinham andado um tempo com Jesus, crescido, amadurecido, se tornado pessoas experimentadas, tinham mudado seus conceitos, tinham mudado seus hábitos errados. Agora eles eram discípulos. E Jesus chama os seus discípulos e para eles, ele deu autoridade. E no versículo 2 diz, ora, os nomes dos 12, o que diz no versículo 1? Discípulos. E no 2? Apóstolos. Como é que eles passaram de discípulos para apóstolos? E apóstolo é um enviado. É um respaldado por Deus. Tem uma missão. O apóstolo pode fazer discípulos. Eles passaram para apóstolos porque eles andaram com Jesus. Eles pegaram as características de Jesus. Eles aprenderam com Jesus. Eles passaram pelo primeiro teste, pelo segundo teste, pelo terceiro teste. Na hora de escolher entre família, queridos, amigos, se houve conflito, eles escolheram Jesus. Na hora do querer pessoal, eles deixaram o querer pessoal de lado e perguntaram o que é que Jesus queria deles e o que Deus tinha para eles. E na hora de abrir mão, de serem comandados pela vida material, eles colocaram Jesus em primeiro lugar. Porque todas as coisas eram acrescentadas. Eles foram aprovados como os discípulos. E agora eles podiam ser enviados a fazer discípulos. Você sabe o que Deus quer de você e de mim? Discípulos que passem pelos testes e que com a autoridade de Jesus sejam enviados a fazer discípulos. Nós não vamos ser, cada um de nós, um apóstolo. Mas nós vamos ter a dimensão apostólica. Vamos ser membros apostólicos. Você está entendendo? É isso que Deus quer da sua igreja.
E hoje, quando o diácono David disse aqui que há uma igreja em que as portas do inferno não prevalecem contra ela, eu queria que você soubesse que igreja é essa, que podem combater, podem difamar, podem humilhar, podem fazer chacota. As portas do inferno não prevalecem. Que igreja é essa? Que igreja é essa? É uma igreja que tem os membros numa dimensão apostólica, que já passaram pelo discipulado, que já foram aprovados e que agora podem, por andarem com Jesus, por terem estado com Jesus, por terem maturidade de discípulos, podem fazer novos discípulos. Esta é a igreja. O inferno não pode contra ela. Você faz parte dessa igreja. Você é um membro apostólico. Ou se não é, o Senhor vai levar você a esse patamar. Nós vamos orar. Eu quero orar encerrando o culto, para que aqui dentro, se alguém ainda é seguidor, não permaneça assim por mais tempo. Seguidores não têm autoridade. Seguidores não expulsam demônios nem nada de mal. Seguidores são apenas seguidores. Mas discípulos têm autoridade, poder. E são reconhecidos como pessoas que andam com Jesus. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. A pergunta de Deus para você hoje é: em qual desses patamares você está? Você é um seguidor de Jesus? Ok, é um bom começo. Você já é um discípulo? Está com um pé lá no discipulado e outro no seguidor? Do teste, dos 3 testes, o que é que falta você soltar hoje? Abrir mão, entregar para Jesus, deixar Ele conduzir, lhe falar o que Ele quer de você. Agora, se você já é discípulo, será que não está na hora de você fazer discípulos? De você mostrar um pouquinho que você tem estado com Jesus? De ir junto com a igreja? De caminhar de acordo com a vontade de Deus para o ministério onde Ele lhe plantou? Senhor Jesus, nós encerramos, Senhor, esta mensagem hoje, te agradecendo, Pai, porque aqui não somos nós um povo constituído de seguidores. Não somos não, Senhor. Jamais, Pai. Eu nunca me satisfaria em apenas te ver de longe, em apenas te seguir, Jesus, em apenas observar, em olhar. Não, Senhor. Eu e os meus irmãos aqui, nós não fomos chamados, Jesus, para falar meia dúzia de versículos, andar com uma Bíblia, colocar uma placa em casa, ou um plástico no vidro do carro, e dizer que somos cristãos, absolutamente. Nós não fomos chamados, Senhor, para levar a nossa vida como nós bem queremos. Há sim um preço a pagar. As pessoas têm muita dificuldade em entender isso, Senhor. Mas o Teu Espírito nos revela que o preço maior Tu pagaste, que foi a Tua vida na cruz. O que é para nós, Senhor, nos posicionarmos diante dessa sociedade sem rumo, sem sentido, que não sabe nada? O que é para nós, Jesus, falar com intrepidez na nossa casa, na nossa família, no meio da parentela, que nós cremos em Jesus, que nós seguimos a Jesus Cristo, e que se nós tivermos que fazer alguma escolha, nós ficaremos com Ele. Jesus, não é tão difícil assim, Senhor. Ensina o Teu povo a se posicionar, Jesus. As mulheres que hoje comemoram o Dia Internacional da Mulher, Jesus, que
que sejam vistas como mulheres que andam com Jesus, mulheres que manifestam as virtudes de Jesus no seu dia a dia. Homens, mulheres, somos nós, Jesus, que temos escolhas a fazer todos os dias, mas que a partir de hoje, todos nós passemos a te perguntar: o que o Senhor quer que eu faça? E não o que é que vai satisfazer o meu ego. O que é bom para mim? Não. O que o Senhor quer de mim. O que o Senhor tem para mim. O que o Senhor quer que eu faça. Como o Senhor quer que eu faça. Um discípulo vive assim, Jesus. E o Senhor busca discípulos e não seguidores. Portanto, Jesus, se a igreja tiver 500 discípulos, será vitoriosa. Se ela tiver 1000 seguidores, será derrotada. Obrigada, Jesus, pelos discípulos que nós já encontramos aqui no nosso meio. Obrigada, Jesus, pelos membros apostólicos que já entenderam, Senhor, que estão numa outra dimensão de fazer discípulos, de mostrar que andam com Jesus. E conscientiza, Pai, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada família aqui, que o Senhor não quer apenas seguidores. O Senhor quer muito mais. E Ele espera que esta palavra dê frutos em cada coração. Oramos em nome de Jesus. E agora, Senhor, despedimos o Teu povo debaixo desta autoridade, debaixo da certeza de que em todas as coisas nós somos vencedores, mais do que vencedores, que o nosso final de semana será diferente, que nós vamos pensar melhor nas nossas atitudes, que nós vamos te perguntar mais o que é que o Senhor quer que a gente faça, o que é que o Senhor espera de nós, e nós vamos parar para ouvir a Tua resposta, Senhor. E se ela vier diferente do nosso querer, ó Deus, ajuda-nos a ignorar o nosso querer e ficar com a Tua resposta, Jesus. Assim, verdadeiramente, mostraremos que somos Teus discípulos. Oramos em nome de Jesus, declarando que cada pessoa aqui ao sair, sai debaixo desta unção de Deus manifestada, da autoridade de um discípulo de Jesus Cristo, para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do mal, e nada, absolutamente nada, nos causará dano. Recebemos com ações de graças o resultado da mensagem de domingo e de hoje, para a glória do Senhor. Amém. E toda a igreja diga amém. Diga amém. Amém. Os discípulos glorifiquem a Deus. Oh, aleluia. Não haverá só seguidores aqui, não. Haverá pessoas comprometidas com o seu chamado. Aleluia. Bispo Raio vem dar a bênção final. Glória a Deus. Glória a Deus. Você sabe o que você é? Não precisa me contar. Sabe? Seguidor, discípulo ou membro apostólico? Seguidor, discípulo ou membro apostólico? Olha o irmão aí, diga: seguidor, discípulo, membro apostólico? Oh, aleluia. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te damos graças e glórias por esta noite, por esse culto, por mais esta oportunidade que Tu nos concedeste para crescer no conhecimento da Tua palavra. Recebemos com ações de graças a nossa filiação, Jesus. Declaramos que nós somos discípulos, não mais seguidores, somos membros apostólicos. E recebemos em nosso coração, Jesus, a manifestação da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nos despedimos nessa noite, declarando que teremos uma sexta-feira grandiosa, de grandes vitórias. Todos os nossos inimigos já caíram aos nossos pés, e nós sairemos desse lugar, Jesus, com a sensação do nosso dever cumprido, porque encerramos o nosso dia nos Teus atos, Jesus, recebendo um alimento puro, genuíno, a graça de Deus. Por isso nós declaramos que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós,
E os seguidores de Cristo digam amém. Aleluia. Glória a Deus. E os discípulos digam: sou mais que vencedor. Aleluia. Glória a Deus. Você viu o que você fez? Quem escapou? Vocês viram a empolgação do bispo? E os seguidores digam amém. Eu vou ter que corrigir sua confissão antes de você sair. E os seguidores digam amém. E os discípulos digam amém. E os membros apostólicos que fazem discípulos digam amém. Boa noite a todos. Vão em paz. Vão felizes. Tchau, abençoados da internet. Até domingo. Enquanto o povo sai, vai para o espaço gourmet, vamos cantar assim, mas pode ser. Pode ser, vai acontecer. Amém, vai acontecer. Amém.